na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Estamos ao vivo, a paz do Senhor a todos os já videologados. Estamos aqui com a área Curupaiti, onde temos como superintendente da juventude o pastor Adriano Licidônio, como supervisor da nossa região sub-região Centro-Sul, temos o presbítero Roque, como líder ali da área Curupaiti, nós somos da juventude da sede de área Curupaiti, temos o irmão Ziel e o irmão Igor. E aqui, juntamente comigo, está o irmão Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. E a irmã Nicole. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Então, já vamos começar esta programação. Peço que você compartilhe este link, que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua contribuição aí no chat, que depois nós estaremos lendo. Então, primeiramente, antes de falar o tema, antes de introduzirmos o tema, vamos orar para que Deus conduza essa programação e que venha alcançar almas. Amém? Podem estar orando, então? Vamos orar? Então, louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus, Santo, Pai querido, te Pai de pedimos, maravilha, Senhor, mais uma neste vez aqui momento, estamos na tua Pai, presença, que o Senhor Deus. venha conduzir, Iniciando Pai, mais um em cada programa, momento Pai, mais desta um trabalho para o programação, reino, Senhor, para o reino de abençoar, Deus. Pai, essa programação, Pai, pedimos nesta que venhamos, noite, Senhor, Pai, falar somente aleluia, na aquilo tua que o Senhor direção. nos permitia, Venha Pai, tomar, que Senhor, possamos o ser controle, instrumentos Pai, em tuas mãos, aleluia, Senhor. desses momentos que Realiza, estaremos Pai, a tua juntamente com, vontade, aleluia, manifesta, tantas Senhor, pessoas, Pai, que a estarão tua aprendendo vontade, da tua Pai, palavra, que Senhor, essa pessoas que estarão programação aprendendo possa ser de ti, Senhor. edificante, Senhor, Toma nas para tuas todos que mãos, estiverem Pai. nos assistindo, Abençoa este Senhor, programa, a que o cada Senhor ouvinte, possa Pai, que a adentrar tua nos palavra lares, ó possa Pai, que lá penetrar na em seu sua coração, casa que possam possa ser haver alcançados mudança, pela Pai, tua palavra, que possa Senhor, haver, porque sabemos que glórias a sem Deus, ti possa nada haver somos, mudança, nada Espírito podemos Santo de Deus em fazer, suas Pai, somos vidas, apenas possa haver vasos mudança, aqui, Pai, Senhor, em em seus total corações, dependência abençoe, tua, Senhor, Senhor, esta live, em em nome cada de Jesus vida, Cristo. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Então, gostaria então de introduzir o nosso tema, que é uma reflexão que nós trazemos nesta noite, que é onde está o teu tesouro? Este é um tema que eu creio que foi totalmente dirigido por Deus. É algo assim que nós temos que refletir dia após dia. Glória a Deus. E nós vamos ler aqui o versículo que nós usamos como tema, que se encontra em Mateus, capítulo 6, e versículo 21, mas vamos ler desde o 19. Os irmãos que tiverem a Bíblia aí podem acompanhar conosco. E vamos ler a palavra de Deus. Mateus 6, capítulo 6 e versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões nem minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é a partir deste versículo que nós entendemos a tamanha importância que tem este tema. Porque nós podemos analisar, e quanto mais a tecnologia avança, mais consumistas nós somos, né? A mídia traz essa visão de consumismo, de possuir algo, de ter uma riqueza, de ter sempre alguma coisa a mais, né? Através das redes sociais, através da internet, nós somos impulsionados a criar tesouros nessa terra, a adquirir coisas. Você tá lá na sua rede social, aí de repente tu vê alguma coisa assim que tu nem sabia que existia, mas tu, preciso disso. Porque eu vi ali, porque eu vi alguém usando, porque eu vi alguém comprando. Então, o que significa isso? São os tesouros que nós juntamos aqui nessa terra. Mas nós acabamos de ler uma palavra que diz: não ajuntais tesouros na terra. Porque os tesouros dessa terra, eles são passageiros. Os tesouros dessa terra, eles não têm um valor significativo para nós. E é algo que nós precisamos nos atentar, porque às vezes o nosso coração pode estar naquilo.
Como diz a palavra, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, é essa a reflexão que nós vamos discorrer ao longo desse programa, porque é muito importante nós nos atentarmos a isso, porque o nosso coração é de onde procedem as fontes de vida. A palavra diz, guarda o teu coração. Porque é tão importante nós guardarmos o nosso coração, para nós sabermos aonde está o nosso tesouro. Então eu peço que você preste bem atenção em tudo que for dito aqui hoje e que você reflita juntamente conosco o que você está fazendo, como está sendo a sua vida ultimamente, como você está lidando com os seus tesouros, com as suas riquezas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler aqui um exemplo para nós introduzirmos em Lucas, capítulo 18 e versículo 18, que vai nos falar sobre um homem rico. Uma pessoa que estava ajuntando os tesouros da terra. Vamos ler ali capítulo 18 e versículo 20. Quando este homem rico vai conversar com Jesus. E ele fala assim, Jesus fala, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E o que, ouvindo isso, disseram, logo, quem pode salvar-se? E ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse tempo e no século vindouro a vida eterna. Quão rica é essa palavra que nós acabamos de ler a respeito deste homem rico, quando ele vai conversar com Jesus e ele já chega ali convencido de que ele tinha tudo, de que ele fazia tudo. Na sua concepção, no seu pensamento, o seu tesouro era em Deus, o seu coração estava em Deus. Mas quando ele realmente entra ali, face a face com Jesus, ele vê que faltava algo. Então nós vemos aqui o quão fácil é para um jovem, para um cristão, estar com o seu tesouro nas coisas da terra. Porque ele diz aqui que ele estava cumprindo os mandamentos, que ele estava fazendo tudo certo, a princípio, né? Numa primeira concepção. Mas nós vemos que Jesus, ele fala isso, te falta uma coisa. E o que falta para nós muitas vezes? O que falta, irmã Nicole? Um particular com Deus. Muitas das vezes a gente deixa de lado as coisas de Deus para as coisas que vão para os bens material. Exatamente. Algo que vai nos deixar feliz e não agradar a Deus. Exatamente. Aquilo que nos alimenta a nossa carne, alimenta o nosso eu, o nosso ego. Como nós estávamos falando antes sobre as mídias, né? Elas estão ali o tempo todo para alimentar o ego do ser humano, para fazer com que as pessoas consumam coisas o tempo todo. E é nesse consumismo que muitas vezes as pessoas se deprimem pelo fato de não conseguir acompanhar, né, essa intensidade de adquirir tudo. Mas o que nós queremos passar aqui é que não é errado você adquirir coisas, você ter coisas. O errado é você amar essas coisas mais do que a Deus. Porque aqui quando Jesus fala quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, então aqui Jesus está falando que se uma pessoa for rica, tiver muito dinheiro, ela não vai para o céu? É isso que Jesus está falando?
Não, o que ele está falando é que este homem estava amando mais as coisas da terra, estava amando mais as suas riquezas do que Jesus. Porque Jesus, ele diz, olha, vende tudo que tu tens. Jesus dá a instrução, mostra o caminho que ele devia seguir. Mas não, ele amou, ele permaneceu com o seu coração nas coisas da terra. E é isso que nós precisamos nos atentar aqui, ó. Jesus fala que não haja de receber muito mais nesse tempo e no século vindouro a vida eterna. Às vezes nós pensamos que abrindo mão de certas coisas na nossa vida, nós vamos perder alguma coisa. Nós vamos sentir falta daquilo e vai fazer alguma diferença na nossa vida, mas na verdade não. Jesus está falando que nós precisamos perder algo. Nós precisamos perder o nosso eu. Precisamos perder a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo de fazer aquilo que nós queremos, de estar com o nosso tesouro nas coisas da terra. Para isso, nós precisamos abrir mão desses tesouros, abrir mão daquilo que nos afasta da presença de Deus. E aqui também, ele fala que Pedro, ele fala aqui também, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, Pedro, ele toma uma atitude totalmente diferente ali, né? Os discípulos, eles largaram tudo. Eles largaram tudo para seguir a Jesus. Quão lindo é isso! Eles largaram as suas redes ali, largaram o seu trabalho, a sua pescaria e seguiram a Jesus, abriram mão das coisas terrenas para viver pelo eterno, para viver pelo que Deus tinha para eles, o propósito que Jesus tinha para eles. E nós vemos aqui dois extremos, né? Uma pessoa que teve uma atitude errônea, que deixou o seu coração ser levado pelo terreno, e outra pessoa que teve uma atitude certa, uma atitude correta perante Deus, que entregou o seu tesouro a Deus. Porque nós temos que ter na nossa mente que os tesouros dessa terra, eles não podem satisfazer o vazio interior, eles não podem satisfazer o vazio da nossa alma. A única coisa que vai preencher o nosso coração verdadeiramente é a palavra de Deus, é estar em comunhão com Deus diariamente. E nós vemos que as coisas muitas vezes não trazem nenhum benefício, né, para a nossa alma. O que acontece, na verdade, né, na realidade, o que acontece é que nós nos apegamos nessa vontade de saciar com coisas materiais e acabamos nos frustrando, como eu falei anteriormente, porque nós vemos que aquilo não preenche a nossa vida, não preenche, né? Muitas vezes nós vamos por tantos caminhos, tentamos fazer de tantas formas para chegar na conclusão de que não preenche. Então, o que acontece na nossa vida cristã? Quando nós estamos com este comportamento, né, em nossa vida, de colocar coisas ou pessoas na frente de Deus, acontecem algumas coisas, talvez um problema, uma aflição, algo que nos faz realmente cair em si novamente e entender que não vale a pena. Não vale a pena trocar o tesouro do céu pelo tesouro da terra. É claro, nós podemos ter tesouros aqui na terra, mas não podemos amar isso. A palavra diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o entendimento. Se nós tivermos este pensamento, essa convicção no nosso coração, nós não vamos nos apegar com coisas terrenas. E aí que está o problema. Quando não amamos a Deus de todo o coração, outras coisas vão preencher este lugar. Outras coisas vão preencher esse vazio, né? Se não tem nada ali, alguma coisa vai entrar, alguma coisa vai fazer morada ali. Então, o que nós queremos? Que as coisas terrenas, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos faça morada ali? Ou o Espírito Santo de Deus? Ou a palavra de Deus? Ou a comunhão com Deus? É isso que nós precisamos refletir verdadeiramente, olhar para a nossa conduta, olhar para a forma que nós estamos vivendo e pensar, o que tem mais importância para a minha vida? O que eu não posso abrir mão? O que eu coloco acima de todas as coisas? O que eu coloco como prioridade? E aí nós vamos entender aonde que está o nosso tesouro, né, irmão Gabriel? É verdade, exatamente. O que a gente pode ver, né, no dia de hoje são pessoas que depositam sua confiança, né, a sua fé, a sua esperança em bens materiais, no dinheiro, né, no seu trabalho.
e algumas até em ídolos, né, na verdade, esquecendo que o tesouro, e né, o nosso tesouro, o nosso coração, na verdade, né, ele deve estar em Deus, né, Exatamente. deve estar nele cravado, nele, né, o nosso alvo, o nosso foco. Eu separei aqui a palavra sobre a questão de nosso tesouro ser Deus, né, às vezes a gente pergunta, tem pessoa que assiste, pô, mas Deus só ouviu de falar, mas, né, dá um exemplo, né, dá uma... fala para mim o que esse Deus faz, quem que ele é. Eu separei aqui uma palavra que lá em Jó, capítulo 36, o verso 26, que fala o seguinte: eis que Deus, ele é grande, e nós não o compreendemos, e o número de seus anos não se pode esquadrilhar, ou seja, não se pode ser contados. Esse Deus que a gente tem que depositar nossa fé, nossa esperança, Glória a Deus. é um Deus imutável, um Deus perfeito, um Deus infinito, né? A palavra mesmo, como tu acabou de ler, ela fala que, né, o ladrão rouba, o tesouro dessa terra o ladrão rouba, né? A traça corrói. E o tesouro verdadeiro, que é Cristo, nosso coração, se estiver nele fixo, nosso coração estiver em Deus fixado, cravado, a gente tem essa certeza que esse tesouro nenhum homem, nenhum ladrão, ninguém vai roubar. Exatamente. É uma esperança que ninguém pode até tentar, mas é uma experiência que a gente tem, que a gente não vai perder, que ninguém vai roubar da gente. Mas se o nosso coração, nossos desejos estiverem nessa terra, muitas vezes pessoas, a gente vive frustradas, né? Passa uma semana, passa outra, passa um mês, passa outro. Aquela pessoa estava lá, sorrindo para tudo, daqui a pouco ela está lá embaixo. Por quê? Porque o tesouro dela, a confiança dela estava em algo dessa terra. Mas quando a nossa confiança tem algo que vem do céu, algo do céu, em Deus, a gente sabe que a gente não se frustra, as coisas podem acontecer, o mar pode se agitar, pode acontecer o que for, a gente tem essa esperança que a gente tem essa, como que eu posso dizer? Convicção. Essa convicção, não é? Glória a Deus. Exatamente o que tu falou. Tu falou ali a respeito de nós colocarmos, às vezes, o trabalho, né, acima de Deus. Isso é uma coisa interessante, porque, às vezes, nós queremos um trabalho. Eu quero aquele trabalho, é o meu sonho. É o meu sonho ter aquele trabalho. É o meu sonho ter aquela faculdade. É o meu sonho fazer isso, é o meu sonho fazer aquilo. Mas será que é os sonhos que Deus está sonhando para a minha vida? Será que é o que Deus tem preparado para mim? Porque, às vezes, o nosso tesouro é conquistar um trabalho. Às vezes o nosso tesouro é entrar em determinada faculdade. Isso não é errado, isso é maravilhoso, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, mas isso não pode ser a nossa prioridade de vida, não pode ser, exatamente, não pode ser o nosso foco de vida, nós vivermos para aquilo. Porque às vezes Deus quer te dar um trabalho, Deus tem algo preparado para você, tem um caminho para você seguir, mas Ele ainda não te dá porque talvez você não esteja preparado. Talvez você vai se afastar da presença dEle quando conquistar aquilo. Por exemplo, vamos imaginar assim, uma pessoa, ela tem o sonho de ter um determinado carro. Aí ela consegue aquele carro, e aí quando ela tem aquele carro, o tesouro dela vira aquele carro. Vira o carro. Exatamente. Não pensa mais para as coisas de Deus. E aí, acaba esquecendo. O coração dela vai estar ali. Aí, de repente, uma pessoa pode ter o sonho de abrir uma empresa. Aí abre a empresa, consegue ganhar muito dinheiro, aí o seu tesouro vira o dinheiro. Porque quando nós não sabemos administrar o que Deus dá, aquilo nos afasta dele. Deus quer que nós saibamos administrar o que Ele tem para nós, que a gente saiba administrar os tesouros que Ele nos dá, que é os tesouros do céu. Quando nós estamos buscando o céu, quando estamos buscando o reino de Deus, os tesouros do céu chegarão a nós. Mas quando nós, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, buscamos os tesouros da terra, nós vamos conquistar os tesouros da terra. Como este homem, ele tinha os tesouros da terra. Ele tinha todas as suas riquezas, mas não tinha os tesouros de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos buscar os tesouros de Deus para a nossa vida. Quando nós buscarmos os tesouros de Deus para a nossa vida e saber administrar aquilo que Deus nos dá, aí sim nós teremos uma vida próspera, que verdadeiramente temos o nosso coração em Deus. Assim como fez Zaqueu aqui nessa palavra. Eu também gostaria de ler aqui
Zaqueu 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Nós vemos aqui uma diferença, né? O homem rico, quando encontrou com Jesus, ficou triste, porque ia perder os seus tesouros. E Zaqueu, quando encontrou com Jesus, subiu na figueira só para ver Jesus, em meio à multidão, em meio às adversidades ali, pela sua altura. Mesmo assim, ele ficou feliz ao ver Jesus. E continuando aqui. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui nós notamos uma diferença explícita. Enquanto o homem rico encontrou Jesus e ficou triste por saber que ia perder os seus tesouros terrenos, um outro homem que também era muito rico, ele abriu mão dos seus tesouros, ele deu 4 vezes mais. Ele era uma pessoa que roubava dos outros. Então ele falou: eu vou dar 4 vezes mais de quem eu roubei. Eu vou consertar a minha vida. Eu vou buscar Deus. E o que ele alcançou? O tesouro eterno. Ele alcançou salvação para sua casa. Enquanto o outro foi embora com os seus tesouros terrenos. Enquanto Zaqueu encontrou os tesouros do céu. Olha que maravilha que nós conseguimos notar através dessas 2 palavras, ver uma pessoa que busca o seu tesouro terreno. Nós sabemos qual é o fim dessa pessoa. Pode ter um momento de alegria, pode ter um momento de felicidade, que às vezes as pessoas em busca dessa felicidade não conseguem encontrar e cada vez mais buscam, mas é uma busca infrutífera, que não tem um resultado. Exatamente. Mas se alguém abre mão de algo por amor a Deus, essa pessoa está caminhando para o tesouro eterno. Então, que nós possamos caminhar para o tesouro eterno, entender que a vida é muito mais do que bens materiais, é muito mais do que uma posição, é muito mais do que um cargo, mas se nós colocarmos os nossos anseios, os nossos desejos na presença de Deus, se for da vontade de Deus, se for um tesouro do céu para a sua vida, com certeza vai se realizar. Porque o que diz a palavra? O que diz Salmos 37? Confia no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se o teu coração tem um desejo, tem um sonho, mas não está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, que proveito tem isso, a não ser saciar a sua própria vontade, a não ser saciar um momento, saciar um período. Do que adianta? Se não é um tesouro do céu para a minha vida, eu não quero que nós possamos dizer isso. Se não é um tesouro de Deus para a minha vida, não tem porquê, sabe? Não tem porquê insistir, não tem porquê abrir mão de Deus por causa daquilo. É mais fácil você abrir mão de algo que te afasta de Deus, se aproximar de Deus, do que abrir mão de Deus para conseguir algo que não tem proveito algum, que não vai te levar pro céu, né, irmã Nicole? É que nem, agora eu tô falando disso, é que nem abrir mão de amizades que não vão te fluir ao bem, ter uma comunhão com Deus. Tu vai abrir mão daquelas amizades. Eu, por mim, que vim do mundo, eu abri mão de todas as minhas amizades para servir a Cristo. Foi difícil? Foi. Doeu. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Glória a Deus, é verdade. Tanto em amizades, relacionamentos, coisas, objetos, ideias, pensamentos, desejos, isso se enquadra em tudo na nossa vida. Sempre vai ter alguma coisinha ali que nos falta. Assim como Jesus falou, te falta alguma coisa. Nós precisamos pensar o que falta na nossa vida. Qual é a barreira que está impedindo que eu alcance o tesouro eterno, que eu alcance o tesouro que Deus tem para mim? O que está fazendo com que isso impeça que eu avance espiritualmente? O que está me impedindo? Onde está o meu coração?
Por isso que a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que olhar para dentro, olhar para o nosso interior e ver como está o nosso coração. Por onde está o nosso coração? É essa a reflexão que nós queremos trazer hoje, que você possa abrir o seu coração e pensar a respeito disso. Às vezes nós colocamos coisas acima de Deus, pode ser a amizade, coloca a amizade em cima de Deus. Até relacionamento. E será que essa amizade, será que essa relação está me aproximando de Deus ou está me afastando? A palavra diz para fugir das paixões da mocidade. Por quê? Porque é na mocidade que nós temos que dedicar o nosso tempo para fazer a vontade de Deus. Mas quando nós queremos atropelar os processos, queremos fazer a nossa própria vontade, porque principalmente a palavra diz na mocidade? Porque o jovem, ele tem muitas inconstâncias, né? A gente estuda em psicologia todos os estados do desenvolvimento de um ser humano. Então, a gente chega na adolescência, a gente percebe que há sim inconstâncias, há um monte de coisa acontecendo. O seu córtex pré-frontal, ele só fica formado aos 25 anos. Então, é por isso que a gente tem que fugir das paixões, porque as paixões podem ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma faculdade. Então, quando a gente tiver maturidade espiritual suficiente para administrar algo, com certeza vai ser algo proveitoso para a nossa vida. Glória a Deus, é verdade. No momento que Deus for a nossa prioridade, as coisas vão andar, né? Quando Deus se torna a nossa prioridade, as coisas acontecem. Enquanto a gente foca nas coisas dessa terra, foca no trabalho, né? Até na família, às vezes a gente foca numa pessoa e a gente bota uma confiança e de repente não é como a gente espera e aí começa a estar tudo errado. A gente se pergunta por que tudo errado? Porque a nossa prioridade não foi Deus, simples. Exatamente. Mas quando Ele for a nossa prioridade, a gente sabe, a palavra fala, né? Que nós tesouros tanto em Deus, as coisas acontecem, não tem essa de que não vai dar certo, que não vai acontecer, que as coisas vão ficar como estão, que isso é mentira do diabo, né? Mas quando o nosso coração estiver em Deus, as coisas vão acontecer. A gente tem que ter essa convicção e deixar, né? Porque muitas pessoas falam e pensam que muitos dependem de uma opinião circular, de uma opinião, quem sabe, muitas vezes de um familiar. Porque o meu avô falava assim, porque minha avó falava. E as pessoas, né, se martirizam por isso. E as coisas não são como o fulano e a fulana falou e, né? Cada um tem o seu propósito individual, né? Exatamente. Mas no momento que Deus se tornar a prioridade de cada um que está assistindo nesta noite, as coisas vão acontecer. Com a gente certeza. sabe que as coisas vão andar. Glória a Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 7, diz o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo. É manifesto, que nada podemos levar dele. Glória Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então aqui nós vemos que nada de material, o dinheiro, as coisas que conquistamos aqui nessa terra de material não irão conosco. Elas vão ficar nesta terra porque é passageiro. E muitas vezes o nosso coração está em conquistar, está em conseguir mais dinheiro, está em conseguir algo a mais, né? Está nessa cobiça incessante. E é isso que nós precisamos examinar e ver se nós não estamos nessa cobiça de obter mais e mais e mais e mais. Quantas pessoas que são milionárias, que são imensamente ricas, mas não encontraram o que saciasse a sua alma, mas não encontraram algo que preenchesse um vazio que só pertence a Deus.
quando nós entendermos que nós precisamos preencher o nosso coração totalmente com o amor a Deus, como a palavra diz, amar o Senhor de todo o coração. Quando amarmos o Senhor de todo o coração, não haverá espaço para cobiça, não haverá espaço para coisas que nos afastam de Deus, para sentimentos, para anseios e desejos que não nos aproximam de Deus. Mas haverá ali a presença do Espírito Santo que vai nos conduzir para o ideal, o perfeito e o eterno. Porque o diabo, ele sempre vai te oferecer aquilo que você quer, aquilo que agrada aos teus olhos. Ele não vai chegar te oferecendo um inferno. Ele não vai te chegar oferecendo algo que não te agrade. Quando ele vem... algo que te agrada. Exatamente. Quando ele vem para oferecer algo que te agrade. E se você não estiver com o seu coração firmado totalmente em Deus, você vai ceder. Porque é uma coisa que te agrada. Se não fosse uma coisa que te agradasse, não teria importância, né? Ele, ali no deserto, ele oferece para Jesus os reinos, como se aquilo fosse chamar a atenção de Jesus, que estava há 40 dias em jejum, em oração, buscando fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, não adianta o que o diabo ofereça. Pode te oferecer o reino inteiro deste mundo, ele pode te colocar num pedestal, querer fazer com que você seja a evidência. Para quê? Para isso saciar o seu ego, para isso saciar o seu eu. Mas Deus, ele oferece os reinos do céu. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. E quando nós queremos buscar as coisas deste mundo, nós não queremos o reino de Deus, porque Jesus está falando que o reino dele não é deste mundo. E quando nós amamos mais a dinheiro, mais a coisas, mais a pessoas do que Deus, nós estamos dizendo, eu não quero o que Deus tem para mim, eu não quero o reino de Deus. Porque em nenhum momento nós podemos colocar coisas ou pessoas acima de Deus, porque senão a nossa vida vai declinar de uma forma assim que nós não vamos nem perceber. Um dia você tá lá com o seu trabalho dos sonhos, né? Que aos nossos olhos parecia a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, mas de repente você já não tá mais com aquela vontade, né? Com aquele fervor de estar na igreja, de orar. Não, porque eu preciso trabalhar, eu preciso buscar um emprego melhor, eu quero sempre, né, buscar mais, eu preciso abrir a minha empresa, eu preciso falar com os meus clientes. Isso não é errado, mas tem tempo para todas as coisas. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Porque se nós dedicarmos todo o nosso tempo, todas as nossas energias para só uma coisa, onde Deus se enquadra nisso? Porque a palavra diz para a gente buscar em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente fica preocupado em querer buscar todas as coisas e esquece da primeira parte do versículo, que é buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, quando nós buscarmos Deus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. Será que a palavra estava mentindo quando disse que tudo vai ser acrescentado? Não. Por que a gente tem que se preocupar com o nosso vestir, com o nosso beber, com o nosso comer? Deus sabe que nós necessitamos. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. E Ele sabe de todas as coisas. Então, nós não precisamos ficar com essa ansiedade, né? Muitas vezes a gente cria uma ansiedade para buscar, para obter. E não encontra nada porque não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, né? Quando nós estamos apegados a alguma coisa, isso tem um fim muito triste para a nossa vida, assim como a mulher de Ló. O seu coração estava apegado ao passado, estava apegado à cidade de Sodoma, às coisas, ela ficava ali, né, com o seu coração apegado com aquelas coisas. E aí, qual foi o seu fim, irmã Nicole? Quão triste é isso, né? Quão triste é isso, nós estarmos apegados, quem sabe, a uma lembrança do passado, às coisas deste mundo, a coisas que não agradam a Deus. Verdade. Exatamente. Muito triste. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura Deus. dos comentários, ver o que os irmãos estão Claro. nos dizendo? Tem aí? Claro, vamos ver quem está nos acompanhando nesta noite. Vamos lá. E você vai compartilhando essa live, vai comentando aí, deixando a sua contribuição. Vamos ver, temos 22, dá para aumentar, né? Envia aí para os seus amigos, envia nos grupos, que com certeza vai ser uma palavra edificante para alguém que precisa ouvir isso. Glória a Deus, vamos lá então.
Temos conosco nessa noite a nossa irmã Carla de Lima Ribeiro. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Temos aqui um e-mail, né, de uma loja aqui, glórias a Deus, que fala que é Silvana Holanda de Fortaleza. Paz, Deus oração abençoe. e união. Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia. Glórias a Deus, temos a irmã Esther aqui, glórias a Deus. Temos a irmã Eliane Moraes, lá da nossa sede de Arapuru, Haiti. Aleluia. Deus Glória a abençoe. Deus. Temos a nossa irmã Iria Fontoura. Glórias a Deus, peço oração por minha saúde. Glórias a Deus, logo após vamos estar orando, Vamos estar então. orando. Amém. Glórias a Deus, temos o irmão Eber Monteiro, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Temos o irmão Dani Felício, irmão Alex, a irmã Veridiane. Deus abençoe. Glórias a Deus, nosso irmão Joyce, Jorge, Wolfen. Que Deus abençoe a cada um que está compartilhando essa live, deixando seu comentário. Ainda temos 1 hora pela frente, ainda dá tempo para te Glória a compartilhar Deus. com o seu amigo aí, com os grupos do WhatsApp. Amém? Glórias a Deus. Temos também a nossa irmã Raquel Dornelles. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus te abençoe, minha irmã. Temos a irmã Cláudia Castilho, Glória a Deus. nosso irmão Jucimar Aleluia. Fontoura. E temos aqui nosso irmão Richard Farias. Que Deus abençoe a cada um, a sua presença. Glória a Deus. Alegra não só a nós, mas sim a Deus. Glória o a Deus. tempo que tu está gastando, na verdade, é ganhando, escutando, ouvindo um pouco o ensinamento daquilo que Deus tocou tanto no nosso coração, quanto nos nossos irmãos que breve estarão falando com cada um de vocês aqui juntamente. Aleluia. Era uma honra, é uma gratidão ter cada um conosco aqui nesta noite. Glória a Deus. Ainda dá tempo de compartilhar e deixar a sua contribuição. Vamos ler também outra palavra em Lucas capítulo 6 e versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mais uma vez, nós podemos perceber a importância de ter o nosso coração no lugar correto. E qual é o lugar correto? Na presença de Na Deus. presença de Deus, exatamente. Quando o nosso coração está em outras coisas, a nossa vida vai andar em prol dessas coisas. Nós vamos amar essas coisas. Quando essas coisas preenchem o nosso coração, tantas coisas, nós precisamos averiguar e tirar aquilo que não está fazendo bem para o seu crescimento espiritual. E aqui fala, né, que da abundância do seu coração fala a boca. Então, às vezes, nós percebemos onde está o coração de alguém somente por conversar com ela. Uma pessoa que não consegue ter uma conversa sobre Deus, sobre as coisas de Deus, mas está sempre falando do seu eu, das suas coisas, né? Daquilo que quer, daquilo que quer fazer, mas não fala sobre as coisas de Deus, não fala sobre algo que possa edificar a vida de alguém. Está sempre numa ansiedade de busca, de obter, e se esquece do que é verdadeiramente essencial para a sua vida, né? Nós temos o grande exemplo de Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, estava dedicando o seu tempo, estava dedicando o seu servir a Jesus, Marta estava atarefada, estava ansiosa, estava afadigada com tantas coisas. Jesus fala, por que estás afadigada, né? E às vezes nós ficamos afadigados assim por fazer as coisas do nosso querer, né? Por estar com o nosso coração em coisas que não agregam, que não têm nenhum proveito. E aí nós vamos nos tornar que nem Marta, afadigados. Enquanto Jesus está na nossa frente, nós estamos com o pensamento em outras coisas, né? Em tantas preocupações da vida. Amém? Os irmãos têm mais alguma coisa a acrescentar? Ou podemos chamar o irmão Igor para participar também? Podemos chamar o Amém? nosso irmão para... Então vamos Glória a Deus. chamar o nosso irmão e você continue conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita,
a Deus, voltamos com uma pequena troca aqui, o irmão Igor vai vir depois. Estamos aqui com o irmão Salatiel e com o irmão Eliezer. A paz do Senhor? Paz, Senhor. Glória a Deus, eles vão dar uma breve palavra, vão fazer uma oração e vai ser uma bênção. Amém? Amém. Amém. Pode ficarem à vontade aí. Vamos ler Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações que corrompem os bons costumes. Amém. Glória a Deus. Meio que complementa, né, a palavra que nós acabamos de ler, porque quando o nosso coração ele tá com os tesouros da terra, os nossos assuntos, o nosso falar, o nosso conversar vai ser sobre as coisas da terra. Então é exatamente essa palavra que tu leu, as más conversações, né? Amém. Vamos ler em Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Que essa possa ser a nossa oração, né? Para que nós tenhamos o Espírito de Deus no nosso coração. Não deixar que coisas que não agradam a Deus entrem e, né, ocupem esse espaço. Então que nós possamos ter essa oração, né, para Deus, para que o nosso coração esteja em fazer a vontade dele, para que o nosso coração esteja em buscar a presença dele, em estar buscando os tesouros do céu. Vamos então orar, né, pelo pedido de oração e também orar pelo nosso superintendente, pastor Adriano Licitônio. Amém. Podem orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus, venha adentrar, Senhor, cada lar, cada pedido de oração, Senhor, cada pessoa que necessita de um milagre em sua vida, que está com uma enfermidade, Senhor, que está com um problema, que o Senhor possa entrar nessa vida, Senhor, tomar providência, realizar o impossível, Pai. Nós sabemos que para Ti todas as coisas são possíveis, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu agir, Senhor. Venha, Pai, trabalhar em prol dos Teus filhos, trabalhar, Senhor, em prol daqueles que colocam a sua confiança em Ti, que depositam, Pai, a sua confiança em Ti, Senhor. Venha realizar o milagre, aquilo que parece ser impossível, Senhor. Talvez essa pessoa já tenha perdido as esperanças, que o Senhor possa renovar as esperanças, que o Senhor possa renovar a sua esperança em Ti, Senhor, a sua confiança, ó Deus. Nós oramos também pelo nosso pastor superintendente, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cuidar da sua vida, da sua família, Senhor, abençoar, livrar de todo mal, Senhor. Ajuda, Pai, o Teu servo a passar para esta juventude, Senhor, o que é verdadeiramente a essência do Evangelho, Senhor, a passar a visão, Senhor, de uma vida em prol, Pai, do Teu reino, de uma vida, Senhor, em obediência a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Amém. Então vamos chamar o irmão Igor. Geração eleita, o nosso lema é Deus é frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus é frente. Deus na frente. Paz do Senhor, irmão Igor. Paz do Senhor, irmã Sara. A paz do Senhor a todos que estão dialogando conosco. É uma honra, mais uma vez, estar aqui fazendo uma parte da obra de Deus, né, irmã Sara? Glória a Deus. Pregando através deste canal. Glória a Jesus. Esse tema bem interessante, eu estive estudando ele hoje à tarde. E aí eu estava pensando assim, que hoje em dia, o que seria um tesouro, irmã Sara? É algo que para mim é valioso, algo que para mim é precioso, algo que eu guardo, que eu quero proteger. E eu fui lendo algumas coisas, e hoje em dia tem muitos tesouros, o homem, o ser humano. Com certeza. Uns têm como precioso o dinheiro, o luxo, o corpo, a vaidade,
a sensualidade. E aí, essa questão, essa pergunta, onde está o meu coração? E eu venho trazer aqui uma outra pergunta. Como ter Deus como tesouro? Glória a Deus, é verdade. Quando não temos essa convicção de tornar Deus o tesouro da nossa vida, tornar Deus o centro da nossa vida, qualquer coisa vai preencher esse lugar, né? Esse tesouro do nosso coração. Nós vamos tentar colocar qualquer coisa ali só para ter alguma coisa, né? E quando temos o nosso tesouro em Deus, quando buscamos ter o nosso coração em Deus, aí as coisas se tornam diferentes. Aleluia. Eu vim falar para vocês esta noite, então, como que nós podemos ter Deus como prioridade, como um tesouro, como algo precioso para nossas vidas. Em primeiro lugar, irmã Sara, eu acho que nós precisamos conhecer Deus. Conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Só que não basta conhecer. Oséias 6 vai dizer que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer Deus. E o que acontece nesse momento em que eu começo a conhecer essa pessoa? Eu vou criar um relacionamento com ela. Tá? Eu vou começar a criar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, consequentemente, ele vai nos dar uma intimidade. Amém? Amém. Então, nós precisamos conhecer Jesus Cristo, precisamos prosseguir em conhecer quem é Ele, e no momento nisso nós vamos começar um relacionamento com Deus. Temos uma intimidade, e após esse processo, irmã Sara, vai gerar assim um amor. Vai gerar um amor entre nós e Deus. E só que um relacionamento e um amor, ele exige de ambas pessoas que abandone certos costumes. Um relacionamento, você que é casado, você que é noivo, sabe que um relacionamento exige que ambas as partes neguem algumas coisas, entreguem algumas coisas um para o outro. E é isso que eu vim falar para vocês. Esse amor ao qual nós vamos se relacionar com Deus, o primeiro passo, irmã Sara, quem deu foi Jesus Cristo nesse relacionamento. 1 João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer que Deus nos amou primeiro. E o que ele fez para nos amar? Enviou o seu único filho. Então, o primeiro passo para acontecer esse amor, para esse amor ser consolidado, Deus ele teve que abrir mão de algo. E lá no céu, na eternidade, ele abriu mão do seu único filho. Para quê? Para que o homem e Deus pudesse ter um relacionamento. Mas agora, Deus deu o primeiro passo. O homem agora precisa também dar outro passo. Exatamente. E que passo é esse? Eu preciso agora conhecer Deus, e conhecendo Ele, eu vou saber de coisas que Ele gosta e que Ele não gosta. Eu me relacionando com Deus, eu amando Deus, eu vou saber que antigamente, quando eu saía fim de semana para beber, o meu amor agora, ele já não aceita mais isso. O meu relacionamento já vai ser interrompido, porque a pessoa em que eu me relaciono, ele não gosta do pecado. Então o que eu preciso para me aproximar mais desse amor? Abandonar o pecado. Eu preciso então dar outro passo. O primeiro passo foi dado lá na cruz. O primeiro passo foi o quê? Deus começou a restabelecer uma comunicação, um relacionamento com o homem caído. Agora o homem, ele tem a oportunidade então, irmã Sara, de começar a abandonar certas coisas. Esses dias eu vi uma frase que dizia que negar a carne e servir a Cristo não é simplesmente um sentimento, simplesmente uma emoção que vai surgir, mas é uma decisão racional. Não é algo sobrenatural que, não, eu vou deixar o pecado só se vir um anjo, não. Eu estou no relacionamento com uma pessoa e eu sei que aquela pessoa ela não gosta do pecado. Então eu preciso abandonar o pecado para ter uma relação saudável com ela. Então nós vamos ter Deus como tesouro, como prioridade na nossa vida no momento em que nós começar a agradar a Deus. Como ter Deus como prioridade? Agradando a Deus. E agradar a Deus diz respeito a abandonar o pecado, abandonar prazeres carnais, abandonar o mundo. Essa é a única forma
que eu e você vamos encontrar de ter Deus como prioridade na nossa vida, tendo um relacionamento íntimo com Ele. É verdade, é exatamente isso que tu falou. Não tem como a gente colocar Deus em prioridade se nós não procuramos conhecer Ele. Se nós não procuramos saber qual é a sua vontade, qual é o seu querer para as nossas vidas. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Dar o primeiro passo, tomar essa decisão, né, de abrir mão das coisas que te afastam de Deus para buscar aquilo que Deus quer que nós façamos na nossa vida, né? Muitas coisas nós precisamos abrir mão, porque nós não podemos continuar da mesma forma. Quando temos um encontro com Jesus, verdadeiramente nós precisamos tomar a decisão e precisamos fazer algo para agradar a Deus, para mudar de vida, para mudar a nossa forma de viver. Aleluia, é verdade. Um exemplo muito claro disso é quando nós vemos o salmista Davi, ele escreve: escondi a tua palavra no meu coração, Para não pecar contra ti. para não pecar contra ti. Então, ele escondeu a melhor coisa que existe, que é a palavra de Deus, no lugar mais seguro que existe, que é no coração. E a gente vê, irmãos, que quando ele peca, irmã Sara, qual que era o maior tesouro que ele tinha no coração dele? Era a presença de Deus. Então, lá em Salmos 51, se não me engano, quando ele começa aquela oração de arrependimento, nós não vemos Davi citando não tira meu palácio, porque o palácio dele não era tesouro para ele. Nós não vemos Davi dizendo não tira a minha coroa, não tira o meu trono. Por quê? Porque isso não era a prioridade dele. O coração dele não estava pegado a isso. O coração dele estava pegado na presença de Deus. Ele diz, não retires de mim a tua presença. Então imagina um nível tão profundo de intimidade com Deus, a ponto de na oração a única coisa que ele pedir é não quebrar o relacionamento que ele tinha com Deus. Por quê? Porque ele chegou tão próximo do noivo, ele ficou tão íntimo do noivo que não consegue mais viver sem o noivo. Porque Davi era segundo o coração de Deus, né? E ele entendia isso, que o que era necessário para ele era continuar na presença de Deus, mesmo tendo muitas riquezas, né? Mesmo sendo uma pessoa que tinha muito dinheiro, muitas riquezas, ele não dependia daquilo. Então, se ele perdesse aquilo, não ia mudar para ele, porque a única coisa que ele precisava era a presença de Deus. Assim como fez Zaqueu, como nós citamos anteriormente. Ele também era muito rico, mas ele abriu mão daquilo, abriu mão da riqueza, da sua forma de viver, da sua conduta que não agradava a Deus, para viver o novo na presença de Deus, para agradar a Deus. Provérbios 4, versículo 23, vai nos dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque a gente... Tudo se inicia aqui na mente. Uma ação, seja voluntária ou involuntária, tudo vem da mente. O irmão Salatiel leu ali uma palavra interessante, que é as más conversações, em outras versões, as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque no momento em que eu me relaciono com pessoas que não estão no mesmo, como podemos chamar, não são do mesmo ambiente que nós, não fazem parte do mesmo ambiente que nós, ele vai acabar nos corrompendo, vai acabar nos afastando do noivo. Por quê? Porque tudo aquilo, todas as palavras que a gente ouve, elas têm que ir para algum lugar. E se a gente não tiver esse filtro, essas palavras podem acabar nos corrompendo. Tanto num relacionamento, um casal, se tanto o homem ou a mulher, ela abrir ou ele abrir exceção para um terceiro, vai acabar o relacionamento. Porque o relacionamento ele é dois. Não pode haver, então, alguém entre o noivo e a noiva. Porque senão acaba corrompendo. Exatamente. E é exatamente isso que tu falou, porque como Jesus ele já deu o primeiro passo, é uma via de mão dupla. Nós precisamos também tomar uma decisão, nós precisamos aceitar isso no nosso coração, guardando a sua palavra, porque aí nós vamos saber o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Porque senão
o nosso coração vai abrir a brecha para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Um grande exemplo disso foi o filho pródigo. Ele preferiu as suas riquezas, a sua herança, porque ele pensava que aquilo era o seu tesouro. Ali na terra, aquilo era o seu tesouro. E aí ele teve que passar por todo um processo, chegar no fundo do poço para perceber que o seu tesouro não era isso. O seu tesouro era estar na casa do Pai. É verdade. Porque ele esqueceu a prioridade dele, né, irmã Sara? Exatamente. E aí começa o problema, quando nós nos esquecemos que somos chamados, esquecemos o porquê estamos aqui. Quando não há um propósito, nós vivemos uma vida sem sentido. Verdade. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Nós ouvimos aqui bastante sobre guardar a palavra no coração. E o que é isso, irmã Sara? Guardar a palavra no coração. Às vezes a gente pode pensar que guardar a palavra é decorar uns salmos. Guardar a palavra no coração para não pegar contra Deus é saber um livro de cor. Mas isso não é verdade. O que é guardar a palavra? João vai dizer, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então o que nós temos que ter guardado no nosso coração não é um versículo decorado, não é um texto da Bíblia decorado. O que nós temos que ter verdadeiramente guardado em nosso coração é o verbo encarnado. Exatamente. É Jesus Cristo, é Deus. Porque o que adianta, né, se nós soubermos toda a Bíblia de cor, saber vários versículos de cor, mas não colocar em prática, nós seremos apenas ouvintes. Mas nós precisamos praticar a palavra, praticar para conhecer a Deus, para saber o que Deus tem para a sua vida. É verdade, aleluia. Já temos 25, é isso, irmã Sara? Isso. 25 online, aleluia. Compartilha, meus irmãos. Compartilha essa live, deixa teu like. Porque essa aqui é edificação para a tua vida. Tanto para a nossa, que estamos aqui, quanto para a sua. Porque às vezes a gente tem um dia tão corrido, uma semana tão corrida, que às vezes a gente esquece qual é a nossa prioridade, qual que é o nosso propósito aqui na Terra. Aleluia. Essa live, então, ela está aqui para te lembrar que Deus, ele tem que ser a prioridade na tua vida. Não é o teu trabalho, tem que trabalhar de fato, deve trabalhar, mas a prioridade nossa, o que nós temos que zelar, aleluia, é esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Porque como a Mansara estava falando, tudo passa aqui, né, Mansara? Relacionamento passa aqui na terra, amizade passa, trabalho passa, os anos passam, mas essa relação que a gente vai ter com Deus, ela vai ser eterna. Ela vai ecoar na eternidade. Exatamente, como tu falou, tudo nessa terra passa. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, se nós nos apegarmos, colocarmos o nosso coração nas coisas da terra, nosso fim será aqui na terra. Mas se nós colocarmos o nosso coração nas coisas de Deus, do céu, como diz Colossenses 3, buscai as coisas que são do céu, né? Nós vamos entender o nosso propósito, vamos entender que o nosso propósito é viver por algo que é eterno, que é perfeito, que será perfeito para as nossas vidas, né? E às vezes a gente acha difícil abrir mão de uma coisa, abrir mão de algo por causa de Deus, mas olha o que Jesus fez por nós. Ele abriu mão da sua glória, desceu à terra para nos salvar, para morrer por nós, e nós não conseguimos abrir mão de coisas, de objetos, de um trabalho. Eu prefiro perder Deus do que perder o meu trabalho. Não, mãe, tu falou isso, mas pensa, Deus, ele aceitou a ideia de perder o filho único por um período de tempo, mas não aceitou a ideia de perder a criatura dele. Exatamente. Pela eternidade. Porque ele nos amou. Antes que nós tivéssemos esse entendimento, antes que nós amássemos ele já nos amava. Então, como que nós retribuímos esse amor? Amando de volta. Com Aleluia. Todo o coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque nós precisamos fazer algo
por Deus. Não temos que viver uma vida sem sentido, indo num culto por semana, e aí é isso, Deus é minha prioridade. Não, priorizar a Deus é colocar Ele na primeira parte do seu dia. Priorizar a Deus é ler a Bíblia diariamente. Priorizar a Deus é abrir mão de algo para viver o que Deus quer. Aleluia. Abrir mão das coisas que te afastam dele, das más companhias, das más conversações. A juventude, ela é bem, como posso dizer, ela é, digamos, nessa parte de prioridade, pode dizer que, quem sabe, o elo fraco, porque a juventude já está numa transição. Sim. Tá? A maioria está saindo da casa do pai, onde o pai mandava, o pai sustentava, daí começa a trabalhar e às vezes dá uma ideia de que eu posso, sozinho, e aí começa a buscar as coisas terrenas, mas acaba esquecendo. E é por isso que muitas das vezes a gente vê muitos jovens que vêm na igreja e infelizmente já não estão conosco hoje. Porque eles não entenderam o que é priorizar Deus, o que é um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é como de marido para mulher, um esposo para a esposa. Tem que aprender a amá-la, tem que aprender a amar a Deus, a se dedicar para Deus, tem que aprender a tirar tempo para Deus, tem que ter tempo, tem que ter essa intimidade com Deus. Porque o que acontece, se nós não temos essa intimidade, vai acontecer que o mundo vai começar a entrar no nosso coração, a gente não vai ter mais aquela intimidade com Deus, então a gente já não vai conseguir mais ouvir a voz de Deus, vamos ouvir as más conversações, e isso vai o quê? Isso vai nos afastando de Deus. Então a juventude, ela tem que aprender a amar a Deus, a ser louco por Deus, porque se a juventude não arder por Deus, ela vai arder pelo mundo. Exatamente. Não existe meio termo. Se o jovem não se dedicar para Deus, ele vai se dedicar para o mundo. Isso é fato. E o mundo tem muitas coisas para oferecer, né? Coisas que agradam os olhos do jovem. Agradam a carne, a concupiscência dos olhos. Exatamente. Tudo o que vai passar, tudo que é temporário, tudo que não satisfaz a sua alma, o diabo vai te oferecer. Vai te dar na sua mão. E é aí que você tem a decisão de continuar amando a Deus ou amar o mundo. Aleluia. Então essa noite, aprenda a priorizar Deus na tua vida. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Aprenda a ter essa intimidade com Deus. Porque o teu coração, o teu tesouro, só vai ser Deus se tu aprender a se relacionar com Deus. Não existe uma relação, irmã Sara, em que o marido mora numa casa e a mulher em outro endereço. Não existe uma relação em que o marido dorme num quarto e a mulher no outro. Não existe, isso não é relacionamento. Relacionamento com Deus não é num culto quinta-feira, sábado, domingo. Isso não é relacionamento com Deus. Isso é uma visita. Então nós temos que aprender de verdade assim, a arder pelo chamado, pelo ministério que Deus tem para nós, e sabendo que tudo o que nós fizermos aqui nessa terra, ela vai refletir na eternidade. Exatamente. Tudo o que nós fizemos, nossas obras, elas vão tudo refletir na eternidade. E é bom trabalhar, claro que é bom conquistar, é maravilhoso. Mas Deus, ele precisa ser a nossa prioridade, porque se nós não priorizar Deus, aleluia, se nós não aprender a priorizar Deus, não aprender a ser íntimo de Deus, como que a gente vai casar com o noivo? É verdade. Como às vezes a gente diz, né, que não tem tempo para as coisas de Deus. Porque se nós não temos tempo, é porque não é a nossa prioridade. É verdade. É porque outras coisas tomam esse lugar. Porque outras coisas se tornam a nossa prioridade. E Deus não abre mão. Exatamente. Deus não abre mão. Eu gostaria de ler aqui em Eclesiastes capítulo 9 e versículo 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então aqui nós podemos ler algo que o rei Salomão escreveu, uma pessoa que viveu, né, tudo o que tinha ali para viver, todos os seus prazeres, teve muitas riquezas, mas ao fim da sua vida, o que ele diz? Que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ou seja, não adiantou viver uma vida pelas coisas terrenas. Porque quando nós morrermos, nós não vamos levar nada daqui. Nós vamos levar a presença de Deus apenas. Nós vamos ter um encontro
com Deus. E é para isso que nós temos que viver. Para ter um encontro com Deus um dia. Não se esquecendo disso. Trabalhando, estudando, focando nos projetos da nossa vida, mas não se esquecendo que a nossa vida não é só isso. Não para aqui, né? Continua, é eterna. Exatamente. Aleluia. Tá falando sobre esse vazio. E tem um teólogo que ele diz que o homem, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Eu dei esse testemunho já ali na igreja. Estava conversando com um colega meu de trabalho. E ele falou: ô Igor, por que tu decidiu ir para a igreja? Eu citei, né, essa frase do teólogo. Falei: porque o homem, o ser humano, ele não é da terra. A Bíblia vai dizer que Deus pegou um boneco, fez a matéria, mas soprou o espírito. E ele se tornou alma vivente. Então o homem, apesar de ser matéria, de ter vindo do barro, dentro nele há um espírito que é de Deus. Esse espírito, ele quer voltar para Deus. Então enquanto esse espírito não se encontra, há um vazio entre nós. Quando nós não temos Deus na nossa vida, há um vazio. Por quê? Porque parte de nós não é da terra. E eu falei para ele: eu tenho certeza que tu já se viu numa situação que tu tinha tudo, estava a conta paga, tinha comida, mas tu sentiu um vazio na tua vida. É verdade. Tenho certeza que em algum momento da vida tu sentiu, se não sente ainda hoje, um vazio. Ele olhou para mim e disse: bah, Igor, pior que muitas vezes eu me sinto assim. Eu falei: claro que vai sentir, mano. Por quê? Porque tu tá com a cabeça incompleto. Não tá completo. Enquanto o homem não se relaciona com Deus, o homem não é completo. Então vai viver a vida inteira, como tu disse, buscando coisas temporais para preencher um vazio que é eterno. Tentando colocar alguma coisa para satisfazer aquilo, né? E é realmente como tu falou, nós não fomos criados para viver aqui. Por isso que às vezes a gente tem essa sensação de que falta alguma coisa, de que algo não está certo. Por mais que as pessoas tentem preencher esse vazio com coisas, festas, momentos, aí ela percebe que ainda falta alguma coisa. É verdade. E o que é essa falta? É a presença de Deus. Porque nós somos feitos para viver eternamente com Deus. Sim. E enquanto nós não chegarmos lá, ainda vai ter essa sensação de que algo falta. E isso é bom, irmão Igor, porque aí nós vamos ter a sede de querer mais de Deus, a sede de buscar mais de Deus. Nós vamos ter essa vontade de conhecer a Deus para um dia poder se sentir 100% completo. Ainda falando sobre o vazio do homem, eu me lembro quando estava com meu pai formando uma casa, e aí eu vi o empregador, né, o homem que nos contratou. Ele tinha muitas casas, tem ainda hoje, carro esportivo, gostava de beber, curtia mulherada, e aparentemente estava sempre feliz, sabe? Daí eu olhei pro pai e falei: pai, esse cara aí, será que esse cara é infeliz? O cara tem tudo que, humanamente falando, uma pessoa precisa. Dinheiro, carro, tudo. Eu falei: pai, será que esse cara aí se sente feliz? Tem algum problema na vida dele? Daí o pai disse pra mim: olha, ele pode ter tudo, mas se não tem Deus, tenho certeza que ele não é feliz. Tá. Passou o tempo, a gente tava já em outra casa dele trabalhando. E aí um dia ele chegou lá pra ver a obra, né? Como tava o serviço. E ele chegou rápido: não, é o seguinte, ó. Mostra rapidinho aí o que tem que fazer, porque eu tenho que ir na psicóloga. Nada contra os profissionais. Mas ele falou: eu não tô bem. Entendeu? Nada contra a profissão. Mas eu olhando pra ele, parecia que não tinha problema nenhum. Parecia que o cara era o mais feliz do mundo, porque sempre sorrindo e tinha tudo. Mas o cara precisava se aconselhar com alguém, porque sozinho ele não conseguia. Quer dizer, será que se tivesse Deus na vida dele era necessário isso? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas ele sentia um vazio na vida dele, porque não tinha Deus. Então esse vazio só vai ser preenchido quando houver um encontro do noivo com a noiva. Exatamente, realmente. Sozinhos, nada nós conseguimos fazer. Nós precisamos do auxílio de Deus ao nosso lado, nos mostrando, nos guiando.
mostrando o que nós devemos fazer, do que nós precisamos abrir mão, para onde nós devemos caminhar. E nós só conseguimos ter esse entendimento, só conseguimos ouvir a voz de Deus nos guiando, nos mostrando, quando estamos buscando a Ele, quando estamos amando estar com Ele. Porque senão, nós vamos nos esquecer. Nós, daqui a pouco, vamos nem sentir falta de Deus, de ir na igreja, mas tentando mudar o foco, né? Preenchendo as coisas, preenchendo o nosso vazio com coisas. E aí esquecendo que havia promessas, esquecendo que era chamado, esquecendo que há um propósito para a sua vida, né? Aí a gente acaba esquecendo e ouvindo outras vozes, as vozes do nosso coração, as vozes do nosso próprio entendimento, as vozes da carne, as vozes do mundo, as vozes das pessoas nos dizendo o que nós devemos fazer, quando na verdade nós temos que buscar o auxílio de Deus para saber. Verdade. Tem tantas pessoas, né, Mansara, que já passaram na igreja, mas hoje não se encontram. E às vezes parece a vontade de abrir a cabeça deles e falar, tu tem que ter uma intimidade com Deus. Só que essa intimidade é algo particular. Não tem como Mansara, esse é Deus. Não, é algo que tu vai aprender lendo a palavra. Uma experiência. É uma experiência única, é algo particular entre você e Deus. Então você que não prioriza Deus aí na tua vida, que não tem Deus como a tua prioridade, ou que sente esse vazio, o primeiro passo que você precisa fazer para mudar a tua vida, e mudar a tua vida não digo ganhar dinheiro, ter fama, não, eu digo mudar o teu velho homem, esse Adão velho que habita em você, esse vazio, essa angústia, essa solidão. O primeiro passo para você mudar essa situação em que você se encontra é você se aproximar de Deus através da palavra de Deus. Só que não basta, como eu falei, só conhecer, é preciso prosseguir, você precisa conhecer mais e mais Deus para criar uma relação com Ele. Então, essa noite, que as palavras que foram faladas aqui, que foram ditas, que não venham ter sido só palavras em vão, jogadas ao ar, jogadas ao vento, mas que as palavras possam entrar no teu coração e mudar a tua vida, mudar o teu modo de pensar, porque negar a tua carne, servir a Deus é algo racional. Deus te deu a capacidade de pensar, Deus te deu um cérebro para você, eu não quero pegar isso, eu quero pegar. Então pede força para Deus, se não tem força, mas Deus te fez capaz para isso. É verdade, Deus está à disposição, só esperando a disposição do nosso coração também, esperando nós tomarmos uma decisão de abrir mão, né, do nosso eu para viver o que Deus tem para nós. Então, quem sabe alguém se pergunte, realmente o meu tesouro não está em Deus, o meu tesouro está nas minhas conquistas, está no meu trabalho, está na minha faculdade. Há tempo para mudar, há tempo para viver algo diferente na sua vida, viver uma vida com propósito, viver uma vida verdadeiramente de acordo com Deus. Basta primeiramente reconhecer que você está vivendo assim, reconhecer que você está vivendo uma vida para si. E aí você decidir mudar, você decidir amar a Deus, trocar, né, fazer essa troca que vai trazer muito proveito para a sua vida. Se você fizer essa troca de tirar as coisas terrenas e colocar Deus acima de todas as coisas, acima de trabalho, acima de todas as coisas, e amar Ele por completo. E aí, quando amarmos Ele por completo, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, é verdade. Às vezes essa palavra é interessante porque a gente pensa que todas as coisas sempre é... Porque o homem é o homem, a gente pensa que é dinheiro, que é luxo. Só que se a gente for voltar atrás dessa palavra, todas essas coisas é o quê? Tendo que comer, beber e vestir, estejais contentes. Então os planos de Deus para a tua vida não são terrenos, são planos espirituais. Você precisa aprender, entender isso. Se você quer ganhar mais, tu tem que trabalhar e estudar para isso. Não cai dinheiro do céu. Aleluia. Se quer crescer profissionalmente, é preciso estudar, preciso se dedicar. Aleluia. Mas para ter uma vida íntima com Deus também é preciso de dedicação.
Preciso períodos de choro, período de lágrima, período sozinho. Aleluia. Como estando um curso, faculdade, seja o que for, é preciso um esforço para nós conquistar alguma coisa. E para conquistar essa intimidade com Deus também é necessário um esforço da nossa parte. É verdade, às vezes o esforço vai só para uma coisa, só para uma parte da nossa vida e não vai para Deus. Mas Deus também, nós precisamos ter esse tempo, né? Ter esse esforço para a presença de Deus. Assim como nós nos esforçamos todos os dias para trabalhar. Às vezes a gente tem uma rotina incansável, né? Vai trabalhar, vai estudar, corre. Mas para Deus não dá, para Deus estou cansado, para Deus não tenho tempo. Mas trabalho a gente não falta um dia. Ah, sim, todo dia batendo ponto lá. Exatamente. Trabalho a gente não falta, a escola a gente não falta, a faculdade a gente não falta, mas culto a gente falta o mês inteiro. Então isso não tem lógica. Consequentemente, isso vai gerar um prejuízo para a nossa vida. Nós vamos nos afastar de Deus. Esfriamento na relação, né? Com certeza. O nosso caminho vai se desviar de Deus e vai ir para o mundo, vai ir para as coisas que a gente quer, para nossas vontades, e se esquecendo de Deus. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. É um momento de nós despertarmos do sono. Se nós estamos dormindo, Glória a Jesus. É um momento de despertarmos e saber que Deus, Ele quer ter algo mais, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Basta você querer, basta você dizer que está disponível, que está ali para fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai começar a agir na sua vida. Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Deus vai ser a prioridade em todas as tuas necessidades, como tu falou. Deus, Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe o que a gente precisa. Só que às vezes a gente acha que precisa mais do que Deus acha que a gente precisa. A gente quer ter mais e mais e mais. E aí que tá o erro, da gente cobiçar tanto e se esquecer que Deus, Ele sabe exatamente o que a gente precisa no tempo que a gente precisa. Quem sabe eu quero alguma coisa agora, mas que não é para agora, é para daqui uns anos. E Deus sabe disso. Mas pela vontade de obter, a gente vai lá e faz. Exatamente, pela ansiedade a gente vai lá e faz e se frustra. E aí chega naquele ponto, como o filho pródigo, de estar lá comendo com os porcos e perceber, eu tinha tudo. Eu tinha tudo na casa do meu pai, mas eu não dei valor. É verdade. Para que a gente não precise chegar nessa etapa de se afundar realmente no pecado, de se afundar realmente lá com o mundo, para perceber que a gente tinha tudo. Que Deus nos dava tudo que a gente necessitava, que a gente não precise chegar nessa fase, mas que hoje a gente possa examinar o nosso coração e ver aonde ele está, aonde está o nosso tesouro, aonde está o nosso coração e poder reverter isso enquanto há tempo, né, irmão Igor? Aleluia, glória a Deus. Então, jovem, que você crie essa intimidade com Deus. Porque qualquer lugar, Massara, que a gente vai e tem um homem, uma mulher de Deus, a gente nota uma diferença nele. Aleluia. Então, no colégio, não tenta se misturar, tenta ser a noiva de Cristo. Tenta ser esse diferente, porque é isso que vai mudar a tua vida. Às vezes, porque o que a juventude mais quer é ser incluída. Não quer ser excluído, uma aceitação. Tem que ser aceito, e aí para ser aceito, tu vai na igreja, pois é, vou com meu pai, com a minha mãe. Mas tu usa saia, às vezes. Não queira ser aceito pelo homem, queira ser uma aceitação de Jesus Cristo. Exatamente. Jesus, ele está nos chamando, nós cremos que já é a última hora, é o momento de despertar, é o momento de acordar. A juventude, vocês que estão me ouvindo, é hora de levantar, de tomar as armas nas mãos, ter essa intimidade com Deus, porque ninguém é capaz de parar um homem de Deus, irmã Sara. É verdade. Tá? No Egito não pararam o povo de Deus, os faraós não conseguiram parar o povo de Deus, Roma não parou, ninguém foi capaz de parar. Por quê? Porque havia homens com intimidade, havia homens que tinham Deus como tesouro no coração. Colocaram apóstolos em tantas maldades, esfolados, cerrados ao meio, foram costurados peles de ovelha, mas dentro do coração deles, o tesouro deles não era nem a própria vida. Paulo diz ali, eu tenho os meus planos. Imagina Paulo, irmã Sara. Paulo, os pais dele pagaram a melhor escola, com certeza. Ele estudou com o melhor mestre. Então Paulo, ele tinha uma vida, eu vou fazer isso, eu vou me formar para isso.
Mas quando ele olha os planos de Deus, ele olha, eu tenho meus planos que meus pais se dedicaram, os meus planos que os professores se dedicaram, eu tenho como esterco diante de toda a glória de Deus. Então é isso, é priorizar Deus, nós olhar para os planos, ok, tem que trabalhar. Paulo falou, não, a igreja não quer me sustentar, beleza, eu vou costurar a tenda, porque eu não dependo de vocês, mas a minha prioridade era Deus, era pregar o evangelho. Imagina quantas prisões ele passou, açoites, escárnios, ele foi jogado como morto na cidade, depois se levantou e foi pregar. Por quê? Porque o coração dele ardia por isso. Então, o que vai nos fazer alguém imparável? Alguém que é... Porque, assim, ó, a juventude, tem muitos que a gente vê que é inconstante. Uma hora tá lá em cima, outra hora lá embaixo. Mas o que vai nos fazer ser alguém imparável é nós ter essa intimidade com Deus. É verdade. Se a gente olhar, né, para a Bíblia, quantas coisas, né, esses homens de Deus abriram mão para viver para Deus. E às vezes a gente não quer abrir mão de coisas pequenas, né? Como tu falou, lá na escola, talvez o jovem fique com vergonha, mas fica com vergonha de Deus e não fica com vergonha do mundo, de estar ali, né, junto. Meu Deus. O pastor Humberto estava pregando hoje sobre isso, que às vezes a gente tem medo de escandalizar o mundo, mas não tem medo de escandalizar a Deus. Misericórdia. A gente prefere agradar o mundo, né, se enquadrar, se encaixar no grupo, do que agradar a Deus. Então, qual é, né, a nossa motivação? Qual é a nossa prioridade? Tem que ser Deus, tem que ser ou Deus. estar com o mundo? E é justamente isso, né, que nós trouxemos hoje, né, pra gente refletir sobre isso. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, isso é certo. Então, que o nosso tesouro possa estar em Deus, possa Glória a estar Jesus. nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, que são infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, né? Às vezes, realmente, a gente faz planos, pensa, eu vou me formar nessa faculdade, depois eu vou trabalhar aqui e vou fazer isso. Mas não, os planos de Deus são totalmente diferentes. A gente quer ir para um lado e Deus nos manda para outro. Tu vê Pedro, né? Completamente diferente. Pedro ele tinha uma empresa de pesca, pescava peixe. Exatamente. Imagina, os planos dele, a vida dele é aquilo, é ser pescador. Jesus, não, tu vai ser pescador de homens. Exatamente. Paulo, isso. doutor da lei, não, tu vai ser pregador do evangelho. Vou te mostrar o que é sofrer pelo evangelho. Sobre tu tava falando agora sobre, às vezes, não querer envergonhar o mundo, mas envergonhar Deus. Tem uma palavra que o pastor Francisco, ele deixou para nós ali muito forte, que ele falou sobre a vergonha. A vergonha é como um mecanismo de defesa. Como não, é um mecanismo de defesa. Tem muitas coisas que a gente não expõe por causa da vergonha. Tem muita coisa que a gente não fala por causa da vergonha. Então o mundo, ele tem que ser vergonha para nós. Porque no momento que a gente querer o mundo, nosso mecanismo de defesa, isso é vergonhoso para mim, eu não posso. Glória a Deus. Então, o mundo tem que ser vergonha para nós e nós vergonha para o mundo. Porque assim fica eles lá e nós aqui. E o que a gente puder resgatar do fogo, a gente resgata. Exatamente. Então é isso, né, que nós trouxemos aqui para nós realmente refletir essa noite, olhar como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos vivendo o nosso dia a dia lá quando ninguém está vendo, quando estamos fora da igreja, né, quando estamos ali na nossa rotina do dia a dia, trabalhando, estudando, numa rotina incansável. Aonde que está o nosso coração nesse momento, né? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso pensar? Qual é o nosso desejo no dia a dia? É agradar o mundo, ou agradar a Deus? É estar com o coração no mundo ou estar com o coração em Deus? Aleluia. Amém? Estamos nos encaminhando para o fim. Vamos ver se tem um pedido de oração, irmã Sá. Vamos orar. Está encerrando esse programa maravilhoso, Glória a Deus. ao qual novamente aprendemos que Deus precisa e deve ser nossa prioridade. Irmã Lília aqui está pedindo oração pela sua família. Então vamos orar por ela e por todos que comentaram aqui, né? Que Deus abençoe a cada um que assistiu até aqui, que a palavra de Deus possa ter sido edificante para a sua vida. Para quem também não está assistindo agora, vai assistir depois, quem sabe, né?
Então vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade que mais uma Aleluia. vez Ele nos concede. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, de Deus, poder e de Pai glória, querido, obrigada, Senhor, agradecemos a pela Ti, tua palavra, Senhor, por pela essa tua oportunidade, ó presença, Pai Senhor, ímpar que tem nos por dado, mais Senhor, uma vez em que para estamos transmitir aqui, um para pouco, trazer a Senhor, tua mais da palavra. Senhor, nós te Levamos pedimos, diante, ó Pai, a Tua venha presença, abençoar, Pai, Senhor, essa cada irmã, Tua um, serva Pai, Lília, que Senhor Jesus, apresentou, Senhor, pedindo, essa Senhor Jesus, programação, todos oração pela aqueles que família dela. assistiram, Pai, Senhor, que Tu a possam ser conheces, tocados Senhor, eu não pela tua sei quem ela é, palavra, mas Tu Senhor. sabes, Que Senhor. toda Neste necessidade, momento, ó Pai, Senhor, que os teus entra com filhos providência, ó têm Pai, em no sua lar, vida, na Pai, em casa, sua na família, Pai, nos filhos, venha, ó Pai Senhor, ser dela, em suprida nome por de Jesus. ti, Faça, ó Pai, sabemos que o a Senhor Tua obra pode que é todas as boa, coisas, perfeita e sabemos que o Senhor tem agradável, o Senhor. poder para Em fazer nome de tudo, Jesus, eu Senhor, oro, e ó que Pai, não neste é momento, possível para pela essa nós, juventude, para o pela nosso geração próprio eleita. entendimento, Meu Deus, Senhor. levanta Mas essa jovens, ó Pai, noite, Senhor, moços e moças desperta, Pai, apaixonadas por Ti, desperta Senhor, uma loucos geração pela que Tua seja, presença, Pai, Senhor, disposto, ó verdadeiramente Pai, segundo o a teu negar o coração, mundo, a negar a Pai. carne, Em mas nome ter, de Senhor, no seu Jesus, coração como Senhor, tesouro, venha como avivar-nos, prioridade, Pai, a Tua segundo a tua palavra, a Tua segundo o teu presença, querer, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, pela nossa região, ó Pai, sobre essa região centro-sul. Meu Deus, desperta para aquela juventude, coloca uma chama ardente, ó Pai, no coração de cada líder, de cada moço, cada moça, para cada vez te buscar mais e mais, Senhor, e que a chama possa, Senhor, arder continuamente sobre o altar, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos despedir com o nosso lema. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Glória a Jesus. Fiquem na paz de Deus.